De novo, a ideia é só apresentar para vocês como que o Platão investigava as teorias da época dele, e a ideia é a gente tentar usar isso para pensar hoje, como que a gente produz ciência hoje, se é possível a gente trabalhar com ele, né? Trabalhar junto com ele. A primeira coisa que eu acho que Platão fazia, e que hoje a gente tem uma dificuldade enorme, né, é fazer coisas em conjunto, né? Na atividade que eu proponho para os meus alunos do ensino médio, eu peço para eles conversarem com alguém que sabe alguma coisa, algum profissional, eles, em geral, escolhem os pais e escolhem fazer sozinhos. É uma dificuldade enorme, né, na nossa escola, de tentar conseguir fazer com que os meninos façam coisas junto com outras pessoas, né? E mesmo aqui na universidade, a gente acaba o nosso mestrado, nosso doutorado, a gente acaba tendo que fazer sozinho, né? A gente não tem grupos de pesquisa. Eu acho que essa é a primeira coisa que Platão fazia, no meu ponto de vista, né, na minha maneira de ler, que eu acho que a gente poderia ficar atento, né? E como que ele fazia isso? Ele, na minha opinião, ele ia até lá e conversava com eles. E anotava o que ele conversava. Eu diria que ele fazia uma etnografia, né? Hoje a gente chamaria isso de etnografia. É anacrônico esse conceito, tá? Mas eu acho que dá conta de a gente tentar visualizar o que ele fazia. Depois que ele ouvia todos eles, ele investigava cada uma delas. Ele investigava as consequências, mais ou menos a partir daquele exercício que a gente fez, né, você estava no primeiro, de tirar a palavra da história e analisar qual a relação dessa palavra com outras palavras, com o contexto que ela está envolvida, né? Lembra que o Sócrates, o Platão, teve um amigo dele morto pela cidade, e ele queria saber como a cidade era organizada para poder saber como que esse amigo dele poderia... por que aquele amigo foi condenado? O que a cidade acreditava? O que ela pensa sobre o comportamento, sobre as pessoas que fizeram que elas condenaram essa pessoa, né? Então ele investigava, buscava as consequências, principalmente a questão da ação, né? O que gera... como as palavras se transformam em ação, né? No segundo momento ele classificava isso, né? E isso aqui aparece no Fedro. O Fedro e o Sofista. A classificação dessas consequências, dessas teorias. Tá? E aqui tem a questão da maiêutica, da junção. Se não estiver claro, eu posso dar depois um exemplo, tá? Eu vou direto. Se vocês quiserem, eu paro e dou exemplo, tá? Depois que ele classificava, ele juntava. Juntava como? Aquilo que era próximo, ele juntava e via a consequência daquilo. Aquilo que era diferente, ele separava. E depois ele propunha confrontos
entre aquilo que era diferente, que é a quarta etapa. Depois do confronto, o resultado do confronto, o resultado das junções, ele via, né, o que era produzido, e aí eles, em alguns casos, ele voltava até o começo e investigava-se de novo. E por fim tem o conceito de purificação. Confronto e o resultado. Purificação é um conceito complicado, tá? Eu não sei se eu dou conta de explicar, mas... Foi. O confronto é ideias opostas. Só que Isso. E aí também é complicado porque o Platão também discute o que é esse conceito de oposto. O que é uma ideia que é oposta a outra? Né? E aí eu acho que talvez a gente tenha que pensar na ação. Quando uma ação leva a uma ação contrária a ela. E aí tem essa questão de o que é contraditório, o que é oposto. Inclusive a falácia do equivalente, né? Você contra algo que não necessariamente é equivalente, oposto e equivalente. Tem isso, é uma das duas sofistas eu acho que ele evita bem isso de faz um serviço da classificação bem aplicado para evitar essa falácia do equivalente. Na classificação tem um conceito de essência, tá? Que é um conceito bem complicado de falar, tá? Aqui tem a questão da essência. Quer dizer o que a coisa é. Tá? Que não é fácil, tá? Tem a questão da linguagem adequada àquilo que eu estou nomeando, mas tem também de identificar as características da coisa que eu estou nomeando. Tá? E principalmente ver com que ela está se relacionando. Que é uma coisa que Platão trabalha e que eu acho que a gente trabalha pouco. Que é com que a coisa se relaciona. Isso pode ser visto, por exemplo, no sofista, quando ele vai falar de 5 grandes gêneros, ele vai falar do ser, o movimento, o repouso. Repouso é com S ou com Z? Acho que é com S, né? S. Repouso, o mesmo, o outro. Então, qualquer ser que eu estou investigando, eu preciso saber como ele se movimenta, como ele repousa, quando ele é ele mesmo e quando ele é outro. E aí tem a questão do não ser aqui também, que é uma coisa que eu também não sei se eu dou conta de explicar, que é uma coisa de fato complicada, que é quando ele não é ele mesmo, né? Mas voltando aqui, o que é a purificação? É quando eu identifico o erro. Eu acho que também é uma coisa bastante importante no Platão, que se fala muito pouco. Eu acho que a história dos diálogos é a história de tentar dar conta de ver o erro, de ver os problemas quando não se tem certeza de algo. Não estou sendo claro, mas o erro é quando quando a coisa dá errado, quando você tem prejuízo diante de alguma coisa que você está fazendo.
prejuízo social, prejuízo teórico, quando você... por isso que é importante combater os sofistas. Também é importante dizer que não é os sofistas por si mesmos, os sofistas que o Platão inventou. Os sofistas que o Platão inventou é esse cara que, pela retórica, eu faço o que eu quero. Né? Foda-se se está prejudicando a cidade. É uma outra questão que é delicada. Né? O que é o bem para a cidade? Né? Talvez a gente fique no idealismo, né? O que é o bem para a cidade? Né? O que é o bem? O Platão, eu acho que ele vai dar um destaque para isso aqui. É preciso identificar o erro antes de saber o que é o bem. E aí, eu acho que aí tem um conceito de verdade que eu acho que é importante a gente pensar. Verdade aqui é quando eu consigo alterar o erro para que o erro fique menos erro. Não sei se... É a aproximação do bem, né? Oi? Do ponto de vista ideal, a verdade é uma aproximação do bem. É uma aproximação. Eu acho que é essa a ideia. A verdade é uma aproximação do bem. É evitar o erro. E depois que tudo isso, depois que foi feita toda essa investigação, o que eu tenho não é a verdade. O que eu tenho é um parâmetro. Isso aqui tudo me dá um parâmetro. Dá um paradigma. Que é um tipo de imagem. Se vocês ficarem o sofista é o texto que discute isso. Na verdade, o sofista e depois o político. Quem apresentou isso, que para mim é um texto que vale a pena ser lido, é o André Braga. O texto deles, eu não me lembro. Depois eu posso indicar para vocês, tá? Eu acho que mais ou menos